Então, o programa hoje, para você que está ligado aí, é aquilo que você tem nos pedido há horas. A gente recebeu um monte de e-mails pedindo para a gente falar, retomar sobre nutrologia, quem fala sobre isso, quem trata isso. E a gente trouxe hoje o Miguel e o Vitor para falar. Então, você aproveita, enquanto o Miguel responde o assunto que ficou antes do comercial, que ele vai falar sobre água, e já vai pegando papel e caneta, porque o Vitor vai dar as dicas do que você tem que mudar para ter mais qualidade de vida. Miguel, eu te interrompi na hora que você estava falando sobre água. Eu estava falando, Ana, inclusive a gente trouxe o Laíra aqui, que falou uma vez sobre isso. Isso é uma coisa extremamente interessante, porque eu não me lembro, eu não tive nenhuma aula na minha faculdade que falasse sobre água. E se você fizer o teste, isso não é culpa do médico, não. Isso é culpa do sistema todo. Se você chegar e perguntar para algum médico que tipo de água deve usar, ele vai dizer água limpa, água potável. Quer dizer, o corpo humano é feito de 65%, 70% de água, e eu que sou cirurgião, até então não sabia que tipo de água usar. O Vitor também é formado há menos tempo que eu, e também não teve aula. Tu fez odontologia e ninguém falou sobre água. Não, eu só sei quanto tem que ter de flúor na água. Bom, então assim, isso é uma coisa interessante. E ainda é questionável, porque flúor demais pode dar hipotireoidismo, né? Essa história do flúor é até uma certa idade, por exemplo, a gente opera em Salt Lake eles proíbem, a água não é fluorada. Muitos países na Europa também já... dos motivos... Mas você sabe que até os 4 anos tem uma idade. Sim. Ana, tem várias coisas assim que acontecem. É super questionável isso, que acontecem no corpo humano, e o Vitor vai falar um pouco sobre isso. Por exemplo, leite. Eu estava escutando uma entrevista nos Estados Unidos e o pessoal dizendo assim, não deveria tomar leite depois de 2, 3 anos de idade. O único animal que continua tomando leite e não é da sua espécie na vida adulta é o homem. Porque a gente sabe que depois dos 3, 4 anos, a quantidade de lactase, que é a enzima que degrada a lactose em galactose e glicose no ser humano, no homem, começa a diminuir a produção. Então, tu começa a não digerir mais isso. E tem muita gente que apresenta problemas depois de saúde porque tem intolerância à lactose. Eu vou citar de maneira bem prática, assim, diversas coisas já foram atreladas ao leite, né? Ao consumo de leite. Bom, primeiro, assim, vamos deixar bem simples de entender. Leite não previne osteoporose, ponto. Estados Unidos, maior consumidor de leite do mundo, Holanda, Austrália, tem os maiores índices de osteoporose. Então, saiba procurar de maneira correta, adequada e muito menos o cálcio que se compra na farmácia, que isso é um veneno. Então, existem estudos, diversos estudos atuais, demonstrando de que forma conseguir prevenir e tratar a osteoporose. Então, o leite não faz bem a ninguém. O leite de vaca tem cerca de... Eu estava conversando esse final de semana, por acaso, com o avô da minha esposa. Ele é produtor de leite. E eu conversando com ele. E ele me falando, eu não tomo leite. Porque eu sei a quantidade de hormônio que tem no leite. E ele me fala, eu não tomo leite. Entre outros problemas. Tem mais de 50 tipos de hormônio de vaca. Não é hormônio de humano, crescimento, não. Hormônio de vaca. Estrogênio, enfim, fatores de crescimento diversos. A gente toma porque, fora os antibióticos que a vaca toma, a maneira com que o leite é feito, processado, depois pasteurizado. Quer dizer, é uma série de informações que eu acho que não vale a pena. Vamos deixar o recado. Cuidado, se a pessoa está tomando leite achando que está fazendo bem para si, está prevenindo, procura a maneira correta de prevenir, porque não está prevenindo. A vitamina D do leite não é interessante. A vitamina D do leite é D2 e a vitamina D que o animal precisa é D3. Significa que, para ti, isso só para pincelar, o cálcio, para ser absorvido, ele tem que ter magnésio e vitamina D3, senão ele não é absorvido. Então, a reposição em excesso de cálcio em países que fazem isso, eventualmente causa um problema cardíaco, porque o cálcio deposita nas artérias. E o Leite já falou que também o leite de soja também não é o canal, né? Não é o canal, né? Pode ser necessário, de repente, para a criança, numa fase, Ana, tudo tem uma fase na vida. Né? De repente, tem criança que tem intolerância, então tu tem que nutrir a criança. Então, não dá para dizer assim, isso de jeito nenhum, aquilo de jeito nenhum.
Água. Cada caso é um Como eu caso. tinha falado, né? A água, a gente tem que saber que tipo de água. A água tem que ter o pH alto, tem que ser alcalina. A água tem que ter o poder de oxirredução negativo, que daí oxida menos e envelhece menos. A água não pode ter sido tratada por osmose reversa. O que é isso? Um tratamento que se faz, por exemplo, na Arábia eles fazem isso tirando a água do mar, que eles tratam por osmose reversa, para tirar o sal e tal, mas depois eles tratam com minerais, porque tu tratando por osmose reversa, na verdade tu tira todos os minerais e toda a parte nutriente da água. Tem que ter uma densidade apropriada. Então, existe como hoje a pessoa procurar especialistas que trabalham com isso é uma ciência nova, para te orientar. Aquela história, estava me falando no intervalo, mas eu não vou, a gente está cortando o glúten aos poucos. Eu não cortei de vez, eu não cortei o glúten de vez, eu não cortei a lactose de vez, eu não cortei o açúcar de vez, né? Isso são informações gerais. Gerais, também, né? né? Tem pessoas que têm intolerância, tem pessoas que têm realmente alergia. Existem diversos graus de aceitabilidade do organismo às proteínas, aos alimentos, né? Então, como dicas assim, né? Açúcar todo mundo sabe que não faz bem. Então, tem o açúcar mascavo, que dá para comer, que ele não faz tão mal. Existem formas de manipular, em farmácia de manipulação, um açúcar que é igual ao açúcar, só que não faz mal para o nosso corpo. Vai adoçar, mas não vai fazer mal. O coco, que a gente falava agora do leite do óleo de coco, bom, ele é extremamente benéfico, todo mundo já sabe hoje, chá verde é extremamente benéfico. Tentar cortar o leite, essas informações básicas eu acho que são fáceis de acesso para qualquer pessoa, porque não é caro, enfim, a informação está aí, né? Tá para você que está assistindo. E eu acho interessante, vamos aproveitar que esse programa está passando no verão, e a gente falou sobre o leite e a vitamina D. Falar rapidamente sobre a vitamina D3, que é um assunto que me encanta e eu fico extremamente chocado com o que é apresentado para as pessoas e a informação que surgiu para as pessoas do medo do sol. Imagina, nossa formação, a gente trabalha com pele também, né? Então eu tenho que saber que o sol faz mal em excesso, a água faz mal em excesso, qualquer coisa em excesso faz mal, né? Agora, o sol, ele trata a vitamina D3 junto com a vitamina T, a vitamina da tireoide, o T3, são os dois únicos hormônios que têm receptores em todas as células do corpo, todas as células. Imagina se uma coisa que tem receptor em todas as células do teu corpo faz mal. Pode fazer mal, não tem como. E a gente só consegue produzir, metabolizar a vitamina D3 através do sol. Então, o que eu vejo aqui em Porto Alegre é um sério problema. Eu acho que o problema é a ignorância das pessoas, né? Vamos buscar informações sobre as coisas que a gente está fazendo. Eu vejo pessoas passando protetor solar em todo o corpo, no inverno, sem sol nenhum. Mas de onde vem a orientação para passar no peito se a pessoa está com uma camiseta, com um terno, no inverno? Então as pessoas têm que se precaver com o excesso de sol, claro que tem que saber, tem que se precaver. Agora tem que saber a importância também dos raios UVB. O UVB, o UVA, eles têm importância e é de graça, né? É o acesso de qualquer pessoa. Eles eles tratam já documentados, ajudam a tratar, assim como o ômega 3, mais de 20 enfermidades. É muita coisa, né? Mais de 20 doenças. Nosso genoma tem praticamente mais ou menos 23 mil genes funcionais. Desses 23, 3 mil genes, pelo menos, têm ligação com a vitamina D3. Um terço do teu genoma. É muita coisa. Então, procure a orientação correta, né? Saiba o que passa, por que passar. Não estou dizendo que não existe protetor solar. Não existe protetor solar, eu manipulo todos. A pessoa vai comprar na farmácia, tu vai comprar coisa que tu não sabe. Aliás, boa parte, se não todos os protetores solares têm metais pesados, são tóxicos, existem substâncias cancerígenas. Quer dizer, claro que a pessoa não tem como saber isso, mas o médico tem como buscar essa informação. A pessoa que trata com pele tem como buscar essa informação e como passar a informação para a pessoa. Tem que saber. Existem formas de manipular hoje em dia tudo. Quase tudo dá para manipular nessa área da suplementação. Então, é importante que as pessoas saibam disso. O que vale para ti, às vezes não vale para mim, o que não vale para ele, né? Existe uma individualidade de características genéticas e comportamento de cada pessoa. Então, o centro, vamos só lembrar que falou de vitaminas,
não é centro, a gente não está falando de centro, a gente está falando de vitaminas que elas vêm de forma absorvível. Muitas das vitaminas, para serem absorvidas, elas precisam estar envoltas por um aminoácido, para serem reconhecidas pelo corpo e absorvidas. É destruída no estômago, Ana, entendeu? Tu está gastando uma fortuna achando que está fazendo uma coisa legal e a vitamina ela está sendo destruída na primeira passagem dela pelo estômago. A vitamina, via de regra, ela é quelada. A quelação é a associação dela com o aminoácido. O Vitor falou em vitamina D, a vitamina D3. Hoje em dia se usa para tratamento com pacientes tratando câncer, se usa como preventivo de anti-envelhecimento para Alzheimer, preventivo para antioxidante, preventivo para Parkinson. Então, assim, hoje em dia é considerado, por quem trabalha com anti-envelhecimento, não como vitamina, mas como hormônio. Extremamente importante, uma outra informação interessante. Ah, mas eu tomo 10, 20 minutos de sol por dia, fantástico. Então, nas próximas 2 horas, depois que tu tomou esse sol, não lava o teu corpinho com sabonete, porque a vitamina D é lipossolúvel. Tu tomou meia hora de sol, saiu do sol, foi lá e tomou um banho e esfregou sabonete, tu tirou toda a vitamina D que tu poderia estar produzindo. Então, são informações básicas. Eu sei que é difícil a gente passar, o objetivo é mais informação, mas existe hoje em dia uma classe de médicos preocupadas e informados sobre anti-envelhecimento. O que é o anti-envelhecimento? Anti-envelhecimento é um tripé que passa por alimentação adequada, que passa por exercício moderado. A gente tem chance de conversar com os colegas traumatos, trouxemos vários aqui, vamos continuar trazendo, e que assim, a gente vê que muita gente se exercita de forma errada e exagerado, e a gente sabe hoje em dia que o exercício exagerado, ele oxida, ele acaba, em vez de tratando, de melhorando a saúde, envelhecendo. Então, anti-envelhecimento é alimentação adequada, exercício moderado. A senhora não tem que ficar 5 horas na academia se matando, nem sair correndo 5 horas pelas ruas, isso não faz bem. E um terceiro item que ainda na medicina é tido como uma coisa assim perigosa e que eu tinha muito medo. Por quê? Porque o medo sempre está associado à falta de conhecimento, que é a modulação hormonal. O que é modulação hormonal? Modulação hormonal não é tomar bomba, pessoal. Não é se injetar com um produto. Não. Da mesma forma que algumas enzimas no nosso corpo diminuem com o envelhecimento, outras aumentam. O homem, por exemplo, começa depois dos 30 a produzir em excesso aromatase. Muita gente já escutou falar na academia, até porque usa bomba, então, isso pode aromatizar. Não sabe nem o que está falando. Não, mas vai aromatizar. A aromatase é uma enzima que transforma a testosterona em estrogênio. Por isso que o cara mais velho começa a aumentar a mama, começa a aumentar a cintura e aumenta o peso, porque aumenta a gordura. Aumentou a gordura, a própria gordura produz mais estrogênio. Então tu vai pegar muito cara com 50, que é a minha idade, que se não tiver fazendo uma suplementação, ele vai estar mais... Nós trouxemos o Telequim, que falou sobre isso, que é urologista, chefe do Departamento de Urologia Santa Casa, que hoje em dia a testosterona em alguns pacientes serve até para tratar depressão. É o cara que chega no escritório dele, senta e fica meia hora pensando o que eu vou fazer, pega um papel, muda o papel daqui, dali e tal. A parte sexual, a parte da libido, é só um dos componentes do hormônio sexual. E geralmente o último, né? Geralmente é uma parte pequena. Né? Porque é o principal sítio de ligação dos hormônios da testosterona é o coração, o segundo é cérebro. Quer dizer, tu perde primeiro a capacidade de se exercitar bem, de conseguir pensar, de raciocinar, ter vontade de trabalhar, para por último ter a parte da libido. Nesse aspecto eu acho interessante que eu acho que as mulheres, elas, nesse aspecto, se preocupam mais cedo. Porque elas têm um ponto ali que chega e elas sabem que aconteceu algum problema com elas. A menopausa, né? É um evento que a mulher sabe que parou de menstruar e que começa a ter aparecimento de diversas coisas sintomas que não existiam antes, né? Os calorões, a falta da qualidade da pele, da musculatura, cabelo. O homem é um pouco mais preocupante, porque ele não sabe... Ele não para de ovular. Isso, né? Então ele vai aos poucos perdendo a capacidade
diversos tipos de atividades dele vão sendo comprometidas, até que chegue ao ponto da libido. E aí, de repente, ele vai buscar o mais prático, o Viagra, enfim, ele não está tratando a causa. E aí ele vai ficar o resto da vida refém de uma medicação, um remédio, ao invés de buscar o porquê que aquilo está acontecendo, que é extremamente simples, né, de pensar. A gente está pensando, a pessoa está envelhecendo, o corpo está envelhecendo junto, vamos pensar o que fazer para o corpo não envelhecer dessa forma junto com a gente. E é simples, é uma ciência gostosa mesmo. Gostosa. Né? E Ana, essa mudança que eu tive de 15 quilos, tu tem acompanhado, e quem convive junto, exatamente usando esse tripé. Quer dizer, se eu tenho um banquinho, que eu tenho um tripé, no momento em que um não está funcionando, o banquinho cai. Então, a modulação ou a suplementação, a gente chama de suplementação porque não é remédio, o que a gente usa é bioidêntico. O que é bioidêntico? É a mesma coisa que tem no teu organismo. Isso é indispensável. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia que 50% da população feminina, isso é estatística, tem hipotireoidismo subclínico. O que é isso? Então, cansava de me chegar na clínica, pacientes, a gente comentava em casa, tal, fulana chegou aqui e disse que está engordando, não está comendo nada. Daí, junto vinha, sente um frio horroroso, né? O marido, coitado, de noite tem que dormir coberto porque ela tem que dormir, ela sente frio. Desânimo. Desânimo. Tá depressiva, cabelo quebradiço, unha quebradiço, chora, né? Então, isso é fácil, na verdade, de a gente buscar. Se faz uma bateria de exames, né? Isso é científico, não é uma coisa assim, eu acho que... Não, nós fomos fazer uma pós-graduação que é reconhecida pelo MEC. Então, tem prova, tem trabalho de conclusão, não é eu acho que. Deixou, anti-envelhecimento, deixou de ser eu acho que. É científico. É uma coisa que faz parte, deveria fazer parte hoje em dia de uma pesquisa de consultório em geral. É fácil de entender, né? É fácil de entender. Por que a gente vai esperar a gente ficarmos doentes para tratar alguma coisa? A coisa não funciona assim. Até aparecer a doença clinicamente comprovada por exames, né, pelo sangue, muita coisa já aconteceu no teu corpo. Vai esperar a pessoa estar desanimada, tá engordando fácil, tá ficando depressivo, vai esperar ficar doente para tratar. Então, o que a gente pensa hoje é não deixar a pessoa ficar doente. É ir ajudando o corpo da pessoa, ajudando a pessoa a viver melhor. Esse é o objetivo, né? A gente está pensando, claro que esteticamente a pessoa se sentindo melhor, eu ia brincar, passou a hora, para quem assistiu o primeiro bloco, meu pai falando sobre barriga e sunga, se deixasse, hoje ele ia aqui, se tivesse de cueca, ele tirava a roupa para mostrar para vocês como é que ele está. Virei exibicionista. Olha, mas é assim que os homens e as mulheres se sentem, né? Eu acho que é ter prazer, mesmo independente da idade. Isso é importante na vida, né? A gente está feliz com o que a gente está. E você que está nos assistindo, eu sei que eu estou sempre interrompendo na hora boa, né? Mas chegou no final do nosso programa, infelizmente, e eu sei que estava uma delícia. Esse assunto é um assunto que todo mundo quer saber mais, né? Como comer bem, como ficar mais jovem. Mas tá aí a dica, né? Vocês já sabem as pessoas que podem ajudar vocês nisso. E continuem mandando e-mails para nós, continuem mandando perguntas e a gente sempre vai estar respondendo essas perguntas para vocês, com certeza. E trazendo de novo o Vitor e o Miguel para falarem sobre esse assunto de novo. A gente continua fazendo cirurgia plástica, Ana. Mas o anti-envelhecimento, na verdade, é um plus, né? O que a gente quer dar? Resultado mais prolongado. Não adianta só pensar em... tem médicos no exterior que cobram a saúde. Quando o cara fica doente, não cobra. Entendeu? Então, o que a gente quer? Quer que você fique mais bonito? Quer operar? Sem dúvida. Mas quer manter o resultado. Então, entre no nosso site e você já sabe, se clicar no Assista aqui, você pode assistir todos os programas que nós já gravamos ao longo desses mais de 1 ano e meio, tá bom? A gente se encontra sábado que vem. Até mais.